Paz de Deus, amados. Boa noite. A gente estava discutindo aqui. O Carlos estava falando, não, né? Fala o pessoal aí trazer oferta e tal. E ora pelas ofertas, mas decidimos que vai ser feito no final. Amém? Bom, obrigado. Eu já ia pedir uns 14 litros de água. Bom, paz de Deus, amados, mais uma vez, boa noite. Espero que você esteja feliz aí por estarmos juntos, como eu estou. E é muito bom estar aqui com a igreja preciosa de Deus. Vocês são irmãos preciosos para mim. E esse lugar, essa igreja, é uma igreja preciosa. Eu agradeço muito ao Senhor por esse corpo e por cada oportunidade que eu tenho de ministrar aqui, de compartilhar com vocês. Amém? E essa noite eu quero falar, nem passei o tema para você, né, Lucas? Amigos de Deus. Não sei se dá tempo de colocar aí. Amigos de Deus. Quero falar sobre amizade com Deus. O que é isso? Para que isso? Quem são esses? E, é claro, trazer para a nossa vida se nós temos sido amigos de Deus. E então, guarde o seu coração aí para que o Senhor fale com você. Vamos ler o primeiro texto, em seguida a gente faz uma oração. Antes de iniciar com o assunto, eu quero ler com vocês em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. Deuteronômio, um dos livros de Moisés, está no comecinho da Bíblia. Deuteronômio 6, versículo 1 em diante. Queria agradecer ao irmão Davi também por me emprestar o seu tablet. Senão eu ia ter que ler minha pregação no celular. Vamos lá. Imagino que quem estava procurando já deve ter chegado. Deuteronômio 6, vamos ler a partir do 1 até o versículo 5. Diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí vem o mandamento, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deixa eu ler o versículo 5 novamente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Fale com o Senhor. Peça para Ele falar com você nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa reunião de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, tudo que o Senhor já falou comigo, tudo que o Senhor já falou com a tua igreja nessa noite aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas declarações que fizemos aqui durante o louvor. Declaramos a tua palavra, declaramos a tua vontade, declaramos a tua verdade, Senhor. Isso é transformador para nós, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos falou, nos ministrou até agora. Nós te pedimos, Senhor, abre a nossa mente, nosso entendimento e nosso coração para a tua palavra agora, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que não hajam impedimentos, nem em nós, nem externos, nada tire a nossa atenção. Nenhum sentimento, pensamento invasivo venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer nos falar. Nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. Queremos e precisamos ouvir a tua palavra. Por isso ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.
E esse texto que nós lemos aqui foi uma lei. E o versículo 5 é o primeiro e grande mandamento. É o considerado o primeiro e grande mandamento. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E foi isso que Deus ordenou para Israel, nesse momento aqui. Lá no período de Jesus, quando Jesus perguntou para um rapaz lá: e aí, o que você acha da lei, né? Ele falou: isso aqui eu cumpro, né? A lei é essa aqui, o maior mandamento é esse aqui. O segundo, de acordo com o próprio Senhor Jesus também, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então é algo que o povo de Israel conheceu desde sempre. Eles conheceram aqui, e até na época de Jesus eles sabiam ainda. Muita gente ainda sabia de cor qual que era o grande mandamento. E eu fico imaginando, será que eles cumpriram esse mandamento? A resposta obviamente é não. Talvez alguns, mas de uma forma geral. Será que eles cumpriram? Eu creio que a resposta é não. E também não é um mandamento para um povo só pensando assim. Mas não é pensando assim, todo mundo tem que fazer isso junto. Não. É um mandamento que se torna individual. Então, não adianta eu amar a Deus e o outro não amar, e o outro amar, o outro não amar. Vai adiantar para mim, não para o povo, mas enfim, o mandamento é individual e é coletivo também. E o que aconteceria, pensando em mandamentos e em coisas boas, qual será que seria o resultado no povo de Israel deles obedecer esse mandamento? Aqui no mesmo texto, aqui no texto um pouco antes fala desse modo, né? Obedeça, assim tudo lhe irá bem, Israel. E você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, que prometeu o Senhor. Entendo que o mandamento de Deus, ele era algo necessário, era uma chave para que Israel vivesse o que Deus queria. E trazendo para nós, eu me lembrei de um versículo que nós vamos ler daqui a pouco, que fala assim: pensem no que é bom. Você deve conhecer o versículo em Filipenses 4. Pense no que é bom. Fiquei pensando como que seria se nós só fizéssemos o que é proveitoso, se nós obedecêssemos a Deus em tudo, se nós só fizéssemos o que é correto nos relacionamentos, só falássemos o que é bom, se a gente só se alimentasse do que é bom. A primeira coisa que eu pensei quando eu estava meditando sobre esse assunto aqui foi na minha alimentação, no meu cuidado com a saúde. Como seria se a gente só se alimentasse de coisas boas? E é fato de que a gente sabe que tem muitas coisas que fazem mal para a gente e a gente ingere mesmo assim, ou a gente faz mesmo assim. Mas como seria? Qual seria o resultado? Se a gente falar de saúde, eu acho que é o mais fácil aqui de enxergar, né? Qual seria o resultado se a gente cuidasse bem da nossa saúde? Ou melhor, se a gente só cuidasse bem? Vamos ler lá em Filipenses, versículo 4. Agora é Novo Testamento. Outro lado da Bíblia, já próximo do final. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler? Filipenses 4,8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E se a gente vem lendo ali Filipenses, ele vem dando vários conselhos parecidos com esses aqui, né? Se alegre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Enfim, tem vários outros conselhos aqui, ou ordens, né? Não sei como você entende isso, mas... E aqui ele fala, nisso pensai, pensem nessas coisas, que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável. Enfim, dá para fazer pregação, como eu já ouvi, várias pregações só sobre esse versículo aqui. E por que é tão difícil, então? Eu fico imaginando Paulo falando isso daqui, e eu acredito que Deus, quando a gente está servindo a Deus, Deus nos dá a força necessária para aquela tarefa. Porque muitas vezes eu olho para algumas tarefas e eu olho para mim, Renato, e falo, eu não tenho
Eu não tenho como falar um negócio desse. Eu não tenho paciência para ensinar um negócio desse aqui. Eu já falei com o Carlos, a gente conversa muito sobre isso. Cara, esse assunto aqui eu não tenho paciência para falar não, cara. Não, se alguém me pergunta alguns assuntos, eu falo, fala com o Carlos. Não estou falando para vocês serem assim também, tá, irmãos? Mas eu estou falando de mim, sendo sincero. Não tenho. Mas aí chega na hora, Deus dá uma paciência para você. Aí vem um amor que você não sabe de onde vem, sabe, né? E vem uma paciência e você vai lá e serve ao Senhor de forma obediente. E eu dou graças a Deus porque isso acontece às vezes comigo. Mas se você perguntar para mim, Renato, esse versículo aqui de Paulo, vamos pregar? Não, eu não consigo pregar um versículo desse aqui, de Filipenses. Pra você pensar no que é verdadeiro. Porque, tá aqui na Bíblia, Eu vou falar, Wellington, lê aqui, mano. Lê a Bíblia e obedece a Bíblia. Tchau. Essa é a minha vontade. Por quê? Porque eu não consigo cumprir um negócio desse aqui. E para mim é uma coisa muito complexa, porque eu fico assim, tá óbvio, tá escrito na minha frente, por que eu não consigo obedecer a Deus? E é sobre essa crise, um pouco dessa crise eu quero falar. Mas por que é tão difícil? Por que nós somos tão inclinados a escolher o que não é bom? Vamos voltar para a alimentação? Eu acho que a alimentação, sei lá, eu não conheço uma pessoa que se alimenta assim, que fala assim, não, a minha dieta é saudável, eu cuido bem do meu corpo. E olha que a gente está na igreja, a gente aprende que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente devia cuidar do nosso corpo melhor do que quem não sabe disso, né? Ou de quem não é do Espírito Santo. E eu não conheço, né? Então, o cara sabe que muito doce faz mal. Mas compra uma caixinha lá. Uma paçoca. Mas uma só? Uma caixa, então. Se fosse uma só, eu já ia quebrar o seu galho. Mas uma caixa, por que a gente faz isso? E por que a gente deixa de fazer coisas boas? Aí tem que vir alguém. Às vezes eu falo para Ana, não estou me sentindo bem, você tem que ir no médico para falar, mano, eu sei o que o médico vai falar, mano. O médico vai falar, acorda cedo, sai para correr, toma um sol, come mais isso aqui, come menos aquilo ali. Eu falei, não quero saber isso daí, já sei. Então é um negócio meio sem... Como que eu vou resolver essa situação? Porque somos inclinados a escolher o que não é bom. A gente está falando de alimentação, eu falei sobre esse assunto, porque é comum a maioria de nós, acredito. Mas estamos falando de relacionamento com Deus, né? Do povo que recebeu um mandamento, assim como nós também temos os mandamentos do Senhor. E por que é tão difícil? E eu quero deixar essa pergunta no ar e falar sobre alguns exemplos. Então, quando eu chego em uma indagação, o que é uma indagação? Uma pergunta, um questionamento que eu não consigo resolver, eu vou procurar exemplo na Bíblia. Vamos lá. O melhor lugar para a gente extrair exemplos é a Bíblia. E logo de cara eu já penso que nenhum dos que a gente conhece na Bíblia, com exceção, claro, de Jesus, teve um proceder perfeito. Não teve um. Não teve um que a gente fala assim, aquele ali é incrível, aquele ali conseguiu cumprir, venceu não, mas esqueci a palavra. Aquele ali foi impecável. Não tem. O máximo que alguém pode dizer é Paulo. Não, Paulo era o cara, mas é porque a gente não tem nenhum registro de alguém dando bronca nele. Não quer dizer que o cara está certo em tudo também. Ele não ficava, né, falando muito dos tropeços. Então a gente não vê. Mas se o próprio Paulo, Deus precisou dar um espinho na carne para o cara não ficar arrogante, não ficar pecado, perfeito com certeza não era. Então, como eu já preguei outras vezes aqui, ninguém é perfeito, ninguém venceu, senão Jesus. Todos dependem dele, da perfeição dele. Então logo de cara eu já fiquei um pouquinho mais aliviado, porque eu pensei, ninguém é perfeito na Bíblia. Comecei a pensar em alguns, que apesar de não serem perfeitos, beleza, então talvez o perfeccionismo, não vou dizer a perfeição, mas o perfeccionismo talvez não seja a chave. Vou fazer tudo aqui certinho, vou fazer tudo. Mas eu pensei em alguns aqui, que fizeram coisas que não faria sentido, né? Ou pelo menos para aprender a servir a Deus melhor. Então pensei em Elias. Pensei em Elias primeiro. E Elias foi um cara, um profeta,
que ficou sozinho, entre aspas, né? Ele achava que estava sozinho, então para ele estava sozinho. Mas ficou sozinho, e mesmo assim ele se levantou contra a nação pecadora. Ele não tinha um parceiro junto com ele ali para ajudar, para encorajar, para dar um conselho. Ficou sozinho. Pensei em Daniel, que foi uma pessoa que ele decidiu fazer ou rejeitar de ruim? Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor. Ele entregou, outra coisa que ele fez foi, ele entregou um recado de juízo ao rei Belsazar, que era que veio depois de Nabucodonosor. Então imagina você chegar, você não é ninguém, entregar um recado de juízo para o rei. É aquele que, não sei se vocês lembram da passagem, mas um dedo veio e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, uma coisa assim, né? Falou, o que é isso aqui? Chamou os caras, o que significa isso aqui? Ninguém falava para ele. Chamaram o Daniel falou, ó, isso aqui significa que você vai morrer, acabou seu tempo. Pesado foste na balança e achado em falta. Deu uma palavra de juízo. Por muito pouco aqui no Brasil os caras falam mal do STF, né? Tem gente que é preso aí, sei lá. Mas o cara chegou na cara do rei, colocou a palavra de juízo. Foi uma escolha que ele fez ali. Foi uma escolha, falar da parte de Deus ou não. Poderia ter ficado quieto, mas decidiu fazer a coisa boa. Difícil, mas decidiu. Ele foi fiel também a Deus, mesmo que isso levou ele à morte na cova dos leões. Então mais para frente fizeram uma lei que não podia orar por um tempinho, não era sempre, tá? Não falou, você nunca mais vai orar. Não, semana aí você não vai orar, só pode orar pro rei. O cara não estava nem aí. O cara continuou orando para Deus três vezes por dia. Imagina, o cara tinha um compromisso. Cadê Daniel? Está orando. Igual a gente faz pausa para café às vezes no trabalho, o cara fazia pausa para orar. Onde você acha o cara orando? Então foi aí que o cara foi pego, e foi uma escolha também. Foi uma escolha que ele fez. Decidiu morrer na cova dos leões. Deus podia livrar, podia não livrar, mas não largou daquilo, né? Foi fiel a Deus na sua oração. Tem Ananias, Misael e Azarias, que eram amigos de Daniel, contemporâneos dele, que preferiram ir para a fornalha, preferiram ser queimados na fornalha do que prestarem culto à estátua de Nabucodonosor. Então, por que eu estou falando desses caras aqui? Porque só para tentar ajudar na minha linha de raciocínio aqui, né? Para eu me ajudar na minha linha de raciocínio. Por que é tão difícil fazermos a coisa certa? Fazermos as coisas boas, que fazem bem para a gente, que agradam a Deus, enfim. E aqui estou puxando alguns homens de Deus que fizeram coisas que poderiam ter consequências muito pesadas para eles, mas que foram coisas que eles sabiam que Deus queria que eles fizessem. Moisés, todo mundo conhece. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir por um tempo os prazeres do pecado. É isso que Hebreus 11 fala dele. Será que foi fácil para Moisés? Será que foi fácil para Elias? Eu acho que Elias foi o que mais ficou na minha cabeça, né? Porque foi o primeiro que eu pensei. E eu acho que ele chegou num momento ali no povo de Israel que ele não aguentava mais ver pecado. Ele só via pecado, só via idolatria. E ele falou, chega, faz um altar aí, ó. Vamos ver quem que é Deus mesmo. Ele ficou revoltado contra o pecado da nação e tomou aquela atitude, e foi sozinho. Depois que passou esse furor do zelo de Deus ali, o cara caiu em si, eu acho. Eu acho que ele caiu em si e falou, o que eu estou fazendo, mano? O que eu fiz, mano? Estou sozinho, velho. Deus mandou fogo, mas e eu? Saiu correndo, ela foi para a caverna. Mas Deus estava com ele, né? O Senhor foi encontrar ele lá. Mas será que foi fácil? Foi fácil. O cara estava no limite da vida e tomou uma decisão de ficar do lado do Senhor, né? Tomou uma decisão do Senhor. Aí eu cheguei em João Batista, que também para mim é um dos mais pesados aí de se pensar a respeito da vida dele.
João Batista foi primo de Jesus, para quem não sabe. Ele viveu no deserto. Por quê? Porque era legal? Não. Porque era ali que Deus falava com ele. A palavra diz que ele era a voz do que clama no deserto. Então tinha alguém clamando no deserto, e ele era a voz dessa pessoa. Ele estava no deserto, porque era lá que Deus estava. E quando ele cumpriu, qual que era o chamado de João Batista? Ele era um nazireu, né? Então ele não podia beber bebida forte, ele não podia outras coisas, né? Tocar em morto, tinha várias regras. Coisas que pessoas normais podiam fazer, ele não podia. Ele era separado para Deus desde o ventre materno. E ele viveu de acordo com esse chamado. E Deus falou para ele assim, ó: aquele sobre quem você vê pousar o Espírito, esse é o Messias. Ele ficou ali vivendo, pregando e vivendo nesse chamado, no deserto. E as pessoas iam lá ver o que está acontecendo. Chegou um dia que ele viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a partir desse dia, o que acontece com o ministério de João Batista? Acabou. 30 e poucos anos o cara tinha? Acabou. É isso aí, aposentado. Quando a gente fala, ministério é trabalho, gente. Então, João Batista tinha uma missão de preparar o caminho de Jesus na primeira vinda dele. E ele cumpriu essa missão. Ele foi fiel nessa missão. E quando Jesus chegou, ele aceitou de bom grado o fim da carreira dele. Ele poderia ser o discípulo número 1 de Jesus. Quando os apóstolos estavam pregando, ele tinha idade para estar vivo ainda. E aí, por que não estava? Não era o ministério, não era o chamado. Deus quis assim. E eu imagino quantas pessoas, eu já passei por várias igrejas, conheço ministérios grandes, pequenos, né? E não estou em posição de julgar, porque eu mesmo me considero uma criança diante de Deus, mas tem pessoas que eu desconfio que estão se apegando a coisas que não é para ele. Eu fico imaginando essa igreja aqui. Eu sei um pouco da história, né? Não estava aqui no início, mas eu sei bastante da história, eu ouço bastante. Então começou ali, o familiar, depois virou uma... Como que chama? Congregação. Aí de congregação passou a igreja. Aí eu fico imaginando, pastor Cláudio discipulando, pastoreando algumas pessoas, outras pessoas aqui dentro pastoreando outras pessoas, como é que acontece hoje. Aí fico imaginando, daqui a pouco, sei lá, multiplica por 10 o tamanho da igreja. O pastor Cláudio vai querer pastorear todo mundo, será? Eu imagino que não, pelo que eu vi até hoje. E dá para pastorear 1000 pessoas, pastor? É bíblico isso? Jesus pastoreou 1000 pessoas? Tem muitos seguidores de Jesus, inclusive nós. Mas pastorear, ali enquanto ele era homem, não. Alguns, poucos. Então eu vejo que pessoas se apegam a isso, ao que eles imaginam que seja o ministério delas ou que deva ser, e não largam, não deixam outras pessoas crescer, não deixam a igreja crescer, não deixam o evangelho viver, enfim. Problemas que a gente não tem que se preocupar aqui na nossa igreja, mas estou só tentando comparar com João Batista aqui. Ele chegou num lugar que ele tinha tudo para ser o primeiro da fila, do vinho novo agora. Mas ele aceitou o final do ministério dele. Teve um momento ali que ele, até na prisão, falou: pergunta lá para Jesus se é isso mesmo. O cara é homem, meu. Ontem Deus estava falando com ele, hoje ele está na prisão. O que vai acontecer? Mas ele mesmo falou, quando perguntaram para ele: seus discípulos estão indo atrás do cara. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, o João Batista chamava a si mesmo de amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. O que é o amigo do noivo? O
casamento é todo em volta da noiva e do noivo, certo? Então você ajuda a preparar tudo, você faz os corre, você chama os convidados, você levanta uma vaquinha, você dá presente. Não, amigo do noivo tem que ser assim. Os caras têm que fazer os corre. Eu fico revoltado. É que hoje em dia, né, tenho menos amigos casando, né? E quando os meus amigos estavam tudo casando, eu não tinha R$1 no bolso para pagar nada para eles, né? Não, mas se a gente não tiver, a gente ajuda com mão de obra também. Mas enfim, os amigos têm que ser assim. E o amigo do noivo faz tudo. Chega na hora do evento principal, quem quer saber do amigo do noivo? Ninguém quer saber. Não precisa. O foco é o noivo e a noiva. E como João Batista falou, eu sou amigo do noivo. O amigo do noivo se alegra, ouve a voz do noivo e se alegra. Só isso. Ele vê o noivo em evidência. Ele vê o noivo no lugar que o noivo planejou estar. E ele se alegra. É o amigo do noivo. Então João Batista, ele viveu uma vida. A gente falou de alguns aqui, claro que viveram, foram homens de Deus. Mas ele viveu uma vida totalmente focada naquele momento de que Jesus chegasse. Depois daí, entregou o seu ministério. É o que eu entendo, tá? E se a gente for falar também dos apóstolos, foram perseguidos, maltratados, presos, chicoteados, apedrejados, esquartejados, mas não abriram mão de obedecer ao chamado de Jesus Cristo. Eles ofereceram a vida deles em amor ao Senhor, em amor à sua igreja. E essas pessoas são mencionadas porque eles andaram com Deus. Eles andaram com Deus. E eles foram sacrifício vivos e mais do que isso, né? Eles foram um altar ali para o santo fogo de Deus. A minha pergunta é: por quê? O que motivou eles a andar dessa forma? O que motivou eles a sacrificar tanto? Em Hebreus fala: homens que mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por quê? Tem um versículo que eu vou ler para vocês, não precisa abrir lá, que está em 1 Coríntios 9, 27. Paulo diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, ele está falando: eu me esforço, esmurro o meu corpo, para que o meu corpo seja o meu escravo. Tá bom, por quê? Para que depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser reprovado. Entendi, Paulo, você faz isso para o seu corpo servir você, e não você servir o seu corpo, para que depois de pregar aos outros, você não seja reprovado. Mas por quê? Ele falou: para quê? Eu quero saber por que você faz isso. Por que, João Batista? Eles tinham o mesmo mandamento. João Batista, Daniel, Moisés, eles tinham o mesmo mandamento que os outros tinham de Deuteronômio lá: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Mesmo mandamento. Por que eles faziam? Por que eles aparentemente obedeciam isso? E a conclusão que eu chego por enquanto é que eles ouviram a voz de Deus e eles corresponderam. Isso tem um nome também, isso tem um outro nome: fé. Ouvir a voz de Deus e corresponder, obedecer, atender, seguir, é fé. Carlos falou aqui que ele tenta andar na piscina, né? Sempre tenta andar sobre as águas na piscina e não consegue. No dia que Jesus falar para ele fazer, ele vai conseguir. Porque é fé. E a fé, ela não é algo que eu invento. Eu tenho fé que eu vou flutuar aqui. Você só tem fé se Deus falar. Como que aconteceu com Pedro lá no andar sobre as águas mesmo? Jesus chegou andando do barco, sobre as águas, eles estavam no barco. Falou: o que é isso aí, um fantasma? Não sou eu. Aí Pedro, que era sempre o mais ousadão lá: Senhor, se for o Senhor mesmo, fala para eu ir que eu vou, andando aí, hein? E Jesus falou: vem. Aí Pedro foi andando. Andou, deu uns passos ali, né? Afundou depois, mas Jesus salvou ele, mas ele andou, deu uns passos. Por quê? Porque Jesus falou.
A palavra de Deus, ela vem antes da fé. A chave de todas as coisas para mim e para a sua vida é a palavra de Deus. Esse é o combustível. Esse é a vida. A vida para nós está nessa palavra. Então, se Deus falar para andar, subir na parede, faz. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Então eu entendo que eles tiveram fé. Isso está em Romanos 10:17. Diz assim, né? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então essa fé, essa palavra que veio, ela gerou uma fé e manteve um relacionamento. E quando eu estava meditando sobre esse assunto, o que Deus falou no meu coração foi isso. Senhor, por que eles conseguem obedecer e eu não consigo? O que Deus falou comigo é relacionamento. Não é uma ordem que Deus deu e você tem muita força de vontade e você cumpre. Não é uma mentalidade que te leva a sempre fazer coisas boas. A fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. E nesse relacionamento você ouve a Deus. Nesse relacionamento você ouve a Deus. Então esse relacionamento que esses homens tinham com Deus foi o motivo da devoção, da vida de devoção que eles tiveram a Deus. Não tinham medo de ir para o inferno. Não tinham medo de ser apedrejados. Se tivesse, não teriam pregado. Elias não teve medo quando ele chamou lá os profetas de Baal. Teve depois meu Deus, caiu em si. Mas na fé, ele foi embora. E Deus estava lá. Ele não deu uma de louco. Então, e um ótimo exemplo desse conceito de que o relacionamento é que leva a uma vida de devoção a Deus, está naquela oração de Moisés, em Êxodo 33. Eu vou ler só um versículo, se você quiser abrir, Êxodo 33, 13. Se você não quiser, só presta atenção. Para mim, um dos momentos ali mais emocionantes de toda a Bíblia. Eu me emociono demais com essa passagem aqui. E Moisés está conversando com Deus, está naquele momento, Deus falando, esse povo aí não dá, vou mandar anjo, não vou nem andar com esse povo aí. E Moisés está ali intercedendo pelo povo, está um momento tenso. De repente Moisés me vem com esse versículo 13 aqui, ó. Moisés dizendo, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. Então, como é que Moisés ia continuar sendo aceito por Deus? Em outra versão fala que eu ache graça aos teus olhos, né? Como que ele ia fazer isso? Conhecendo a Deus. Revela-me os teus propósitos. Então, conhecermos ao Senhor, essa revelação que temos dele, através da palavra dele, através do que ele nos diz e se revela a nós, é que permite que tenhamos relacionamento com ele. Então a palavra traz a revelação de quem Deus é, por meio da fé, para que haja um relacionamento, e assim nós possamos agradar a Deus. E agora eu quero ler um versículo em Mateus capítulo 6, versículo 24. Que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então ninguém pode servir a dois senhores, ou vai amar um ou outro, porque se ele odiar um, ele vai amar outro, e vice-versa. Então aqui nesse texto, o dinheiro, ele fala de riqueza, mamon, né? Tem tradução que fala mamon, que era um ídolo lá. Mas eu creio que a gente pode usar isso aqui para qualquer ídolo.
Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Um dos mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Então, o dinheiro é um só dos possíveis ídolos que a gente pode ter aí na vida, né? E pode ter outros. E quando eu li esse versículo aqui, e sempre pensando, né, a respeito do que Deus estava me falando, me veio um entendimento que eu não tinha tido, né? Eu estou estava nessa pegada de pensar: poxa, por que eu sei o que Deus quer, conheço a palavra e às vezes eu não cumpro? Por que eu não sou saudável fisicamente, talvez por consequências de coisas que eu faço, ou deixo de fazer? Por que eu não sou tão saudável espiritualmente, consequências de coisas que eu faço, ou deixo de fazer? Eu queria ser saudável, eu queria ser aquilo que Deus planejou. E nesse questionamento, pensando nesses homens de Deus, Deus me lembrou desse versículo aqui. E qual que é a grande questão? O relacionamento. Então, se você se relaciona com Deus, você anda com Deus, você passa a amá-lo. Aí começa a fazer sentido o mandamento lá: amarás o Senhor teu Deus. Porque quem que vai mandar o outro amar? Acredito que muitas pessoas tentam fazer isso, né? Com outros seres humanos. Mas não dá para você mandar uma pessoa te amar. Nem Deus consegue mandar você amar. Por que é um mandamento? Se amor tem que ser algo que a gente oferece de vontade própria. Porque se relacionando com Deus, conhecendo a Deus, você vai amá-lo. Então eu cheguei nesse grande problema. Foi agora, o problema então é amar a Deus. Eu preciso amar mais a Deus. Aí o Senhor me lembrou desse versículo aqui. Eu fiquei pensando: o que tem a ver dinheiro com minha situação? Mas sabe o que esse versículo me diz? É possível amar ao Senhor Jesus. É possível amá-lo. Se eu derrubar os ídolos, eu estou caminhando na direção do amor do Senhor. É possível amá-lo. Você não pode servir a Deus e ao ídolo, porque ou você vai amar um ou outro. Opa, então dá para amar a Deus. Parece uma coisa até boba de se dizer, mas é possível amarmos a Deus. É possível amarmos a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Eu já tinha lido o negócio do Metamorfose umas 200 vezes, não mudou nada. Mas quando Deus falou, quando Deus falou, fez diferença. É assim, é por isso que a gente precisa pedir sempre: o Senhor, fala comigo. Eu vou ouvir Moisés pregando. Isso aqui não aprende nada. E quando o pregador também não coopera, aí só Deus. Então, eu estou falando de mim, tá? Então, no nosso caso, só Deus para falar com vocês. Então, é possível amar e nos devotarmos a Deus. Mas a gente só vai se devotar a Deus se nós o amarmos. E só o amaremos se nos relacionarmos com Ele. Relacionarmos com Ele. Aí eu tentei fazer uma ordem aqui do que eu entendi do que Deus estava falando comigo. Eu cheguei nisso aqui, ó. Eu ouço a Deus, em primeiro lugar. Eu ouço a Deus. A palavra dele vem. Você ouviu porque você estava muito perto? Eu acho que não. Eu acho que foi por misericórdia de Deus que Ele me fez ouvir a voz dele. Mas não sei muito bem como que acontece isso aí, mas eu sei que eu ouvi a Deus. A palavra chegou até mim. Seja pelos meus pais, por alguém que pregou para mim, seja no evangelismo, a palavra vai chegar a você. Ela chegou a mim e eu recebo essa palavra. Mas a Bíblia diz que tem vários tipos de solo. Pode cair no solo rochoso, pode cair no solo espinhoso, pode cair no bom solo. Pode. Ou no meio do caminho, né? Que nem cai. No meio do caminho ela nem pode, mas não estou nem falando desse processo. Cada um aqui dá um estudo aqui, mas eu recebo a palavra. Se você recebe a palavra, espero que você faça parecido comigo. Eu falo: Deus, pela tua misericórdia, faz frutificar. Não posso perder a tua palavra.
E eu me posiciono para continuar recebendo a palavra. Ah, Deus falou comigo lá em 1998. Foi quando eu me batizei. E até hoje, né, aquela palavra lá foi o que fez. Não, peraí. Eu preciso continuar me posicionando de forma que eu ouça a palavra de Deus. Leitura da Bíblia. Estudo da Bíblia. Curso bíblico. Igreja. Cultos aqui na igreja. Grupo familiar. Você precisa se expor à palavra. Eu preciso me expor à palavra para eu continuar ouvindo a palavra de Deus. De todas as formas possíveis que você puder. Por sobrevivência. Por um milagre. Eu não sei te explicar como isso acontece. Mas por um milagre, a palavra gera fé. Deus falou, a palavra de Deus, ela gera fé. Isso me faz caminhar. Com a palavra de Deus e a fé, que é um milagre, eu caminho na direção do que o Senhor me ordena fazer, ou me pede, me convida para fazer. Então, caminhando, esse é o segundo que eu coloquei em segundo, eu vou obedecendo a palavra pela graça de Deus, como Pedro, quando andou ali um pouquinho, quando ele lançou as redes, também foi pela palavra de Jesus. Eu vou obedecendo a palavra, pela graça de Deus, e ando com Deus. É uma constante de ouvir a palavra. Estão me acompanhando nisso? Ouvir a palavra. Poxa, eu não estou ouvindo muito. Se posiciona melhor. Se posiciona de uma forma que você ouve a palavra. Se coloque em lugares, em oportunidades que você vai ouvir a palavra. Ah, eu só leio, eu não quero saber da igreja, eu não tenho paciência, o irmão se metendo na minha vida. Cara, você só lê, você tem que estar se expondo pouco. Se expõe mais, é um ciclo. Recebo a palavra, me posiciono, a fé vem, eu consigo andar com Deus. Eu passo, andando com Deus, eu passo a conhecer mais a Deus. Mas aí eu vou te perguntar, que Deus? Que Deus, Madá? Porque tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus? Ah, mas eles são um. É, eles são um. Você já leu João 17? Vou pensar se eu leio aqui. Eles concordam em um. São 3 pessoas diferentes. Jesus falou, se vocês deviam estar felizes, porque eu vou para o Pai. E o Pai é maior do que eu. Jesus falou isso. Então o Pai não estava lá. Ele não era o Pai. Ele fazia tudo que ele via o Pai fazendo. Como que ele vê o Pai fazendo se ele fosse o Pai? Estão entendendo? Eles são um. Mas são pessoas distintas. Eu tenho que ir, porque se eu não for, Jesus ainda falando, não dá para o Espírito Santo vir. Mas eu vou e vou enviar o Espírito Santo. Opa, então é outra pessoa. Porque se ele tinha que ir, o outro tinha que vir, por que ele já não ficou aqui se ele fosse o Espírito Santo? É bem óbvio assim, essa parte é bem tranquila. Porque está tudo na mesma passagem ali. Então, são 3 pessoas. Qual dele você conhece? Ah, relacionar com Deus. Com quem? E aí? Elas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. A palavra diferentes não cabe tão bem. Falar, são 3 pessoas diferentes. Não, são 3 pessoas distintas. Eles concordam em um. E Jesus, em João 17, falou, Pai, para que eles sejam um, né, em nós, como Tu és em mim. Então a jogada é toda essa. Jesus quer isso, que a gente seja um com eles. Então, andando com Deus, por isso que eu falei, a gente precisa da palavra, da fé que vai vir de Deus. Tem que crer que Deus vai dar fé. Você tem que crer que Deus vai dar fé. É um milagre para você obedecer e caminhar. Com quem? Com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Eu não sei. Você vai descobrir como? Caminhando. Você vai se relacionar com cada um deles. E tem algumas coisas que, sei lá, poderia compartilhar, mas
É uma coisa pessoal. É uma coisa pessoal. Precisamos conhecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Num relacionamento aí, a partir do momento que você está conhecendo Ele, ouvindo a palavra, andando, conhecendo Ele, o que é isso? Relacionamento. Aí surge um relacionamento. Então, às vezes, conclusão aqui, meio conclusão. A minha preocupação ficava muito nos mandamentos. O que eu vou fazer? Tenho que cumprir o mandamento. Tem que isso, tem que aquilo. O que eu não consigo? Poxa, da mesma forma que eu fico. Poxa, tenho que me alimentar melhor. Tenho que fazer um exercício físico. Faz. Essa parte eu vou deixar para depois. Talvez a parte espiritual da palavra seja mais fácil. Mas é importante também. E a resposta é: se alimenta da palavra. E obedece a Deus, anda com Deus. Porque um relacionamento, isso vai me dar motivação certa para fazer qualquer coisa. Elias não fez o que fez porque ele achava que era certo. Também não fez Daniel. João Batista não gastou. Ele gastou do ponto de vista humano. O cara desperdiçou a vida dele no deserto. Depois morreu. Mas Jesus falou: não teve profeta maior do que esse cara aí. De todos os nascidos entre mulher, ninguém é maior que João Batista. Palavras de Jesus. Então por que ele fez isso? Por quê? Relacionamento. Ele estava num relacionamento onde Deus era muito precioso para ele. Eu preciso estar num relacionamento com Deus onde Deus é muito precioso para mim. Aí eu não preciso. Por isso que alguém não precisa chegar para um cara que tem um relacionamento com Deus e falar: ô, tem que fugir aí, hein, ó, fornicação aí, jovem. Cuidado. Não precisa falar isso. Se o cara tem relacionamento com Deus, o Deus é precioso para ele. Quando José fugiu da esposa de Potifar, ele falou, né? Ele estava muito perto. Para ela conseguir arrancar a túnica dele, estava muito perto. Mas ele fugiu, conseguiu. Ele falou: eu não vou fazer isso com o meu Senhor e com o meu Deus. O cara está num relacionamento com Deus. Senão Deus não seria importante o suficiente para ele para nada. Bem, quero ler mais um texto, mais dois textos aqui, vamos ver se dá tempo. João, capítulo 15, se vocês puderem abrir comigo. Esse é bom. Não que os outros não sejam bons. Esse é bom vocês abrirem comigo, entendeu? Não deixa eu terminar. Esse é bom vocês abrirem comigo. Então por isso, jovens, que às vezes alguém pergunta alguma coisa para mim, eu já dou uma resposta assim, meu. O Danilo não está aqui hoje, né? Faz umas perguntas para mim e fala: jovem. Aí o pessoal não gosta, fica escandalizado com a resposta. Depois eles entendem. Perguntar um negócio desse para mim, meu, relacionamento com Deus, cara. Tá lendo a palavra, tá orando, tô. Então tá bom. Posso te dar umas dicas, mas... Já? Eu estou tão acostumado, tão acostumado. Eu ainda estou na minha cabeça aquela Bíblia de papel. Aí eu falo: abre lá, eu fico esperando, mó tempão, os irmãos estão no celular. Já foi faz tempo. Vamos lá, leitura, João 15, versículo 12 ao 15. Então Jesus falando aqui, versículo 12: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém. Glória a Deus. Esse trecho da Bíblia, João 14 ao 17... É o meu preferido.
Mas também Êxodo 33 também é importante, e o livro de Hebreus. Aí o resto vocês podem ler, aí eu pergunto para vocês. Esses aqui são os... Salmos não, pode ler, pode ficar com Salmos. Acho que eu já li tantos Salmos, cara. Eu já li, não, Salmos já está em segundo plano já. João até o 17 é o que salva minha vida direto. Então vamos lá. Jesus falou mandamento. Meu mandamento é esse: amem uns aos outros. Já está difícil. Eu olho para o Nicolas e já falo, misericórdia. Amem uns aos outros já é difícil. Como eu vos amei. Ô Jesus. Ô Jesus. Mano, o cara está querendo orar mais, sei lá, uma coisa bem simples assim, entendeu? Amar como eu vos amei. Não dá para amar como Jesus amou. Enfim, agora que a gente já falou aquela questão do relacionamento, eu acho que dá uma ajuda nisso, né? Porque é isso, é no relacionamento, é no Espírito Santo. Você vai aprendendo que na dependência do Espírito Santo ele te faz amar. Até aquele exemplo que eu dei no começo é uma coisa de verdade, que eu falei, não tenho paciência para responder algumas coisas. Aí surge a oportunidade, Deus dá uma paciência. Ah, por que você não tem paciência, Renato? Porque eu sou assim, entendeu? Deus está me curando, me tratando, acredito. Mas deveria ter paciência. Mas quem dá é Deus, é um milagre. Então nesse relacionamento tem vários milagres, várias coisas que é o Espírito Santo que faz, ou te ajuda a fazer. Ele não faz sozinho, né? Para ele seria fácil, mas ele te ajuda a fazer. É ele em você, é uma parceria. Vamos lá, versículo 13. Aí ninguém tem maior amor. Vocês são meus amigos se fizer o que eu os ordeno. Qual que foi a ordem? Estão acompanhando comigo? Amai-vos uns aos outros. Vocês são meus amigos se vocês fizerem isso aí. Está difícil ser amigo de Jesus. Está fácil, está difícil. Está fácil porque a informação está aqui. Mas eu não consigo cumprir isso aqui. Mas Renato, relacionamento com Deus, você vai conseguir. O Espírito Santo vai te ensinar. Você vai ver que a dependência dele é o amor dele que tem que estar em você. Não é o seu. Ou pode, já está mudando. É por aí a realidade. É por aí a realidade. Então, ser amigo de Jesus é amar uns aos outros. Aí Jesus falou um negócio aqui: já não somos servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso eu os chamo amigos. Aí o Espírito Santo tocou num negócio no meu coração. Faz uns tempo, eu não sei com quem que eu estava conversando aqui, na igreja mesmo, e falou alguma coisa disso e me veio, pá! O Espírito Santo falou assim no meu coração: todos os amigos começaram como servos. Todos os amigos de Deus. Então Jesus falou: já não vos chamo servo. Ou seja, agora eu não vou mais chamar você de servo, mas amigos. Então o servo ele faz o quê? Obedece. O amigo ele conversa, ele troca ideia. No nosso caso com o Senhor, sempre vamos obedecer, sempre vai ter essa hierarquia. Esse é o significado da árvore que não podia comer lá no jardim. Era hierarquia por uma amizade. Mas para ser amigo tem que ser servo primeiro. O servo obedece. O servo obedece. E tem mais um texto para eu finalizar. Em Êxodo 21, que diz assim: beleza, o cara era servo de Deus. Você obedece a Deus, você é servo de Deus. Você obedece a Deus, você ama com o amor de Jesus. Opa, já quer dizer que você está num relacionamento. Não é que você vai fazer isso e vai virar amigo. Não, você está num relacionamento e você vai conseguir fazer isso. Eles são amigos de Deus. Então agora você não precisa mais servir. Você é amigo de Deus, você não precisa mais obedecer nem servir. Vamos ler esse texto aqui em Êxodo 21. Que aí nesse texto de Êxodo, eu acredito que esse texto de Êxodo 21, junto com aquela ideia do relacionamento, explica a vida dos apóstolos e dos homens e mulheres de Deus, né? Pode ser eu e você. Vamos lá? Leitura Êxodo 21 a partir do versículo 1. Era uma lei a respeito dos servos. Vamos ler.
São estas as leis que você proclamará ao meu povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Isso aqui é contexto, tá, gente? Se eles comprassem lá, não é para você comprar nenhum escravo hebreu. A Bíblia não encoraja isso e não explica isso. Isso aqui era uma evolução social para eles lá, porque lá eles eram muito ruins. Então ele estava evoluindo. Se tiver qualquer dúvida, pergunta para o Carlos depois. Então, se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Tudo regra, tá, gente? Beleza. 5. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher, os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Então isso aqui é uma regrinha, que para eles lá foi uma regra muito importante. Tem essa regra aqui, tantos anos, tal, filho, mulher, ok. Mas se o escravo chegar e falar: não quero ser livre, chegou a minha hora de ser livre, eu amo meu senhor, quero ficar aqui, ele vai furar a sua orelha, e você vai ser o escravo pela vida toda. Amém. Isso é o que eu entendo que Jesus fez por nós. Ele nos libertou. Depois ainda te chama de amigo. Aí o que você pode fazer? Falar: Senhor, eu te amo, eu não quero sair daqui, eu não quero usar minha liberdade para outra coisa senão para te servir, senão para continuar nesse relacionamento, nessa amizade. Fura a minha orelha. E então o compromisso de servir para sempre, de amar para sempre, é uma iniciativa nossa. Não iniciativa no começo, né? Não que gerou tudo isso, mas chega um ponto que é a gente que vai decidir. E aí, você vai fazer o que da vida? É o que Deus vai te dar. E aí? Não estou nem te chamando de servo, faz tempo. E aí? Então, amados, o que precisamos? Nos relacionar com Deus. Como que isso acontece? De uma forma, talvez tenha outras formas de fazer, mas essa não tem como excluir. Palavra. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa discutir a palavra de Deus. Você precisa se imergir na palavra de Deus, para que, por um milagre, e sempre pedindo por esse milagre, o Senhor gere fé em você, para você obedecer a palavra e andar na palavra. Aí você está obedecendo a palavra dele e fala: Senhor, mas e agora? Cheguei até aqui, e agora? Agora tem mais palavra, tem mais relacionamento daqui para frente. E em tudo na nossa vida isso vai acontecer, em todos os aspectos, todos os assuntos. Esse relacionamento pode se desenvolver, pode ficar mais rico, pode ficar mais precioso para nós. Aí essa luta com coisas banais. Não consegui ler a Bíblia essa semana. Poxa, é o começo das coisas, mas algumas coisas vão se tornar banais por causa desse relacionamento. Então esse relacionamento é o que nós precisamos fortalecer, esse relacionamento. E Deus quer nos chamar de amigos, como Ele fez com Abraão, como Ele fez com Moisés. Amém? Amém? Você quer se relacionar com Deus? Eu sei, eu conheço alguns, né? Conheço alguns dos irmãos de forma mais pessoal. Eu sei que pelo menos todos que eu conheço amam ao Senhor. E vamos fazer um altar ao Senhor sobre essa palavra. Vamos ficar de pé. O que é fazer um altar? Você ouve a palavra, se você ouviu a Deus, você vai falar: Senhor, eu vou orar em cima disso aqui, ó.
Isso aqui, o meu encontro com a tua palavra tem que ter um antes e depois. Eu tenho que fazer um sacrifício em cima. O sacrifício é um sacrifício de louvor, é um coração quebrantado. O sacrifício pode ser um voto. E precisamos tomar cuidado com os nossos votos. Mas eles são necessários. Eles são necessários. Feche seus olhos, fala com o Senhor. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, que me conhece há tanto tempo, mesmo antes de eu me conhecer, mesmo antes da minha mãe me gerar, o Senhor já me conhece. Mesmo antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já sabe. Sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo, Senhor. Tu sabes que o meu desejo é me relacionar contigo. Tu sabes que a minha glória é te conhecer, Senhor. Sabes que o meu prazer é estar contigo. Isso visita-me nessa hora, Senhor. Visita-me nessa hora. Como me disseste na tua palavra, o Senhor quer me chamar de amigo. Não quer apenas um servo que obedece às ordens para não ser punido. Mas o Senhor quer um relacionamento. Alguém que anda contigo, que conhece o teu coração e por isso não se desvia, para te agradar, Senhor. Restaura o prazer por te agradar, Senhor, na vida de cada um aqui essa noite. Restaura o prazer por te agradar apenas. Como esses homens de Deus que lemos aqui, que enfrentaram a morte, as incertezas, a solidão, que gastaram as suas vidas para te agradar, Senhor. Pessoas cuja recompensa era o Senhor apenas. E pelas suas atitudes vemos que não esperaram nada desse mundo. Pessoas cuja ambição era apenas te agradar. É o que queremos para nós, Senhor. O que queremos para nós. Nos ensina a ouvir a Tua palavra, a buscar a Tua palavra, Senhor. Nos ensina a nos posicionar corretamente, para termos o máximo de contato com a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a buscarmos, a Te pedirmos, a esperarmos essa fé que vem pelo ouvir a Tua voz. Pois esse é o pão de cada dia. A Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca, Deus.
Por isso, ajuda-nos, Senhor, a buscar essa fé, para nos alimentarmos e andarmos contigo. Não faz sentido caminharmos sem a tua palavra, Senhor. Vamos para onde? Não faz sentido darmos um passo sem a tua direção, Senhor. Pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nos ajuda, Senhor, andando na tua palavra, andando em fé, andando contigo, a nos relacionarmos contigo, para que esse relacionamento cresça, para que o Senhor se torne cada vez mais relevante e importante na nossa vida. Eu preciso que o Senhor seja importante na minha vida, Senhor. Parece estranho falar isso, mas o Senhor entende. E nesse relacionamento que cresce, de amor, de amizade, eu quero declarar a Ti, Senhor, eu quero Te servir para sempre. Não quero simplesmente ser livre pelo Senhor para viver a minha própria vida, mas Te servir, Senhor. Te servir, pois o Senhor é bom para mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, porque o Senhor nunca nos deixa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Pode se sentar.